Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane e vamos dar, então, continuidade à aula sobre bancos e Caixa Econômica e neste vídeo em específico falaremos, então, acerca do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre bancos de desenvolvimento e sobre bancos de investimento. Até ao longo da aula vocês vão ter uma pequena surpresa, porque muitas coisas que nós ouvimos no dia a dia não são de fato verdadeiras. A legislação nos mostra que o que a gente fala está errado. Então, bastante atenção com isso, porque na hora da prova a gente não pode cometer esses pequenos deslizes, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, venha fazer parte da comunidade do Aprenda, tá bom? Vamos iniciar então mais um vídeo aqui no curso de Sistema Financeiro Nacional. A agenda deste vídeo vai ser acerca dos bancos de investimento e de desenvolvimento. Vai ser a parte 2 do nosso vídeo 3 aqui, já do módulo 4, que são os operadores. Como vocês sabem, nós estamos aqui visualizando todos que participam do Sistema Financeiro Nacional e estamos no módulo de operadores e estamos vendo mais especificamente aqui dentro de bancos e caixas econômicas. No vídeo anterior, para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, que a gente falou acerca dos bancos comerciais, caixa econômica e dos bancos múltiplos, tá bom? Então, a gente viu isso daqui já, eu peço para vocês darem sempre uma olhada nesse pequeno resumo, que são as características principais do banco de câmbio, banco comercial, banco de desenvolvimento, banco de investimento, Caixa Econômica Federal e o BNDES. E, inclusive, o banco múltiplo, que precisa ter no mínimo, as carteiras de banco comercial e ou de investimento, tá bom? E, então, vamos relembrar aqui instituições bancárias e instituições não bancárias. A gente já sabe que todos aqueles que captam depósitos à vista, portanto, vão ser bancárias, monetárias. Já aqueles que não captam depósitos à vista, como é o caso do Banco de Desenvolvimento e o Banco de Investimento, a gente fala que são instituições não bancárias e não monetárias. E vamos iniciar então falando aqui acerca do Banco de Desenvolvimento, que são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais. Isso daqui é muito importante, porque os bancos de desenvolvimento, eles estão ligados aos governos estaduais, e o objetivo deles aqui é proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento a médio e a longo prazo. Lembra quando a gente viu lá bancos comerciais? Era curto e médio prazo. Aqui não, a gente já começa a médio e a longo prazos, tá? Por isso que eu até comentei com vocês, que é muito mais comum os bancos comerciais, os bancos múltiplos, lidarem com curto prazo. Entretanto, pode ser que eles tenham algo a longo prazo, tá bom? Mas aqui, banco de desenvolvimento, médio e longo prazo. E do quê? De programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Então, tá ligado aqui, ó, desenvolvimento econômico e social do respectivo estado. Então, questões que apareçam falando, restringindo, que é só desenvolvimento econômico, tá errado, porque a gente tem tanto desenvolvimento econômico quanto desenvolvimento social. Ressalto novamente, governos estaduais, vocês já vão entender o porquê que eu estou falando e batendo bastante nessa tecla. Aqui, eles falam aqui, as operações passivas são depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de células hipotecárias, emissão de células pignoratícias, de debêntures e títulos de desenvolvimento econômico. Então, aqui que são as operações que os bancos de desenvolvimento fazem. E daí a gente vai ter, aqui em cima a gente viu as passivas e a gente também vai ter as tais das operações ativas, que daí podem ser empréstimos, podem ser financiamentos, e vai poder também ser diretamente, ligado ao setor privado, tá? E também elas devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima, assim como a gente tinha visto anteriormente, né? E com sede na capital do estado, que vai deter o controle acionário, devendo adotar obrigatoriamente e preventivamente sua denominação social a expressão banco de desenvolvimento. Como a gente tinha visto anteriormente, lá os bancos comerciais, por exemplo, tinha que ter, era uma sociedade anônima, e daí tinha que ter lá no nome a palavra banco. E agora no banco de desenvolvimento, a gente vai ter que ter banco de desenvolvimento e ainda vai ter que ser seguida do nome do estado que tem a sede, tá?
E daí aqui a gente tem a relação dos bancos de desenvolvimento, lá listado, se vocês quiserem conferir, vocês podem fazer o download de uma planilha que contém todos os bancos ali conforme o segmento. Então a gente percebe que a gente tem ali Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, SA, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, tá? Então são todos bancos de desenvolvimento, que as funções são essas listadas anteriormente. Tá? E aqui uma grande pergunta, algo que cai muito em prova. E que é algo também que a gente fala muitas vezes no dia a dia, mas a gente não sabe. O Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Que ali eu até esqueci de BNDES, né? Perdoe-me, esqueci de pôr o E. É um banco de desenvolvimento? Sim ou não? Ó, o nome é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o Banco do Desenvolvimento de todos os brasileiros. Se cai isso numa prova, você nunca viu nenhuma aula acerca disso, não está acompanhando nenhum curso, o que você vai marcar? Vai marcar que sim, mas na verdade a resposta é não. Não é um banco de desenvolvimento. Ah, mas como assim, Ju? É um Banco Nacional de Desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, ele é controlado pela União. E o que a gente acabou de ver nos conceitos ali de banco de desenvolvimento? É todo aquele que é gerido, né, por um governo estadual. Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. São instituições financeiras controladas pelos governos estaduais. E outra coisa, aqui no próprio nome tem que ser seguida do nome do estado em que tem a sede. Isso é um banco de desenvolvimento. E o BNDES, ele é controlado pela União. Ele não é controlado por nenhum estado, né? Então ele não pode ser considerado um banco de desenvolvimento na perspectiva do regime jurídico aplicado ao sistema financeiro nacional, tá? Então, o BNDES, ele é uma empresa pública federal, ou seja, todas as ações dele, eles são detidas pela União, pelo federal, né? E é dotada de personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, é uma empresa pública federal, não é um banco de desenvolvimento, no seu sentido mais puro, tá? Aí aqui a gente tem lá no próprio site do BNDES falar quais são as principais atividades. Então, a gente tem apoio financeiro a empreendimentos, estruturação de projetos de concessões públicas e de parcerias também público-privadas, auxílio ao governo na formulação de políticas públicas e produção de conhecimento. Então, ele está colaborando para que haja desenvolvimento nacional, correto? Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, que inclusive faz parte lá do conceito do nosso Banco de Desenvolvimento. Mas por ele ser controlado pela União, ele não pode entrar como conceito princípio que a gente vê na perspectiva do regime jurídico aplicado ao sistema financeiro nacional. Então, se perguntarem para vocês, o BNDES, ele é um banco de desenvolvimento? Não, ele não é um banco de desenvolvimento, tá? No seu sentido, lá do regime jurídico aplicado ao sistema financeiro nacional. Combinado? Se vocês já têm conhecimento disso daqui, se vocês captam isso, vocês vão sair à frente de muitos candidatos, principalmente daqueles que não estão estudando, que vão fazer a prova simplesmente achando que tudo é muito simples. Mas tem alguns detalhes que, assim, quem já sabe, que parece que é bobo, mas faz uma diferença danada lá na hora da prova e vocês vão à frente de muitos outros candidatos. E daí aqui, até só para dizer, fica bem claro que há uma diferença nessa planilha que eu mencionei, que eu deixei até o QR Code ali, tá na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram e tenham interesse em fazer o download, percebam que na hora que você vai filtrar pelo segmento, lá dentro, que vai ter diversos banco de investimento, tudo, agência de fomento, vai ter banco de desenvolvimento como uma categoria e vai ter o BNDES como uma categoria à parte. Assim como a gente tinha visto que a Caixa Econômica Federal era uma categoria à parte, sozinha, porque só existe a Caixa Econômica Federal, não existe as caixas estaduais. Então, perceba que existe essa diferença, né? Não tem como a gente negar. Até na hora de filtrar os segmentos, o Banco Central deixou ali para a gente visualizar, tá? E agora a gente passa para as instituições que são denominadas como bancos de investimento. O que são os bancos de investimento? Eles são instituições financeiras privadas, tá? E elas vão ser sempre especializadas em operações de participação societária, mas de caráter temporário. Então, também vai ser
ó, caráter temporário, de financiamento das atividades produtivas para suprimento de capital fixo e de giro de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos também, ó, sob a forma de uma sociedade anônima e adotar obrigatoriamente em sua expressão banco de investimento. E o que acontece nesse daqui? Não possuem contas correntes e captam recursos via depósitos a prazo e repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por ele administrados. As principais operações ativas, então agora a gente olhando aqui quais as operações ativas dos tais dos bancos de investimento, são financiamentos de capital de giro e capital fixo, subscrição, aquisição de títulos e valores imobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos. Então, isso daqui resume o conceito e o que faz os tais dos bancos de investimento. Percebam que eu deixei destacado algumas coisas em negrito e uma bem importante em vermelho. Primeiramente, elas são instituições privadas, tá? Os bancos de investimento. Segundo, não possuem contas correntes, ou seja, são instituições não bancárias, não vão captar depósitos à vista. Por quê? Porque captam justamente recursos via depósito a prazo. Tá? E as operações ativas vão ficar essencialmente em financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores imobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos. Essas são as principais funções. E daí aqui a gente tem outras, né? Vamos fazer aqui o passo a passo, né? Quais as atividades, né, que eles fazem. Então, eles podem fazer operações com participação societária, pode fazer, ó, financiamento de atividades relacionadas à produção. Então, sempre vou estar ligado aqui à produção, deem uma ligada, assim, despertem, né? Coloquem um asterisco, porque isso daqui é investimento e pode ser tanto capital de giro quanto fixo. Fazem assessoria financeira, administração de capital de terceiros, empréstimos de médio e longo prazo. Atenção com isso daqui, não é curto prazo, tá? Para bancos de investimento. Faz aquisição de valores e títulos imobiliários, operações de subscrição de ações ou IPO, tá? Que é a oferta pública inicial, emissões de títulos como CDB, RDB, emissão de debêntures, administração e venda de cotas de fundo de investimento, depósitos interfinanceiros, repassos de empréstimos externos. Então, isso daqui que os bancos de investimento fazem, tá? Aí aqui a gente tem os recursos via depósito a prazo. Então, perceba que a gente tem como exemplo o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Por que é um depósito a prazo? Porque o que acontece? Eu, Juliane, vou até uma instituição financeira, pego e coloco o meu dinheiro lá. Eu quero fazer, por exemplo, um investimento. Daí eu quero aplicar, por exemplo, num CDB. Esse CDB, ele geralmente é emitido por um banco de investimento. E esse banco de investimento, ele pode emitir esse CDB e captar o meu dinheiro a prazo. Por que é a prazo? Porque eu não posso sacá-lo ali a qualquer momento. Geralmente tem um prazo para a retirada disso. Então, são recursos via depósitos a prazo. E também outra coisa que os bancos de investimento fazem, né, que a gente já viu ali, só reforçando, né, de natureza privada, tem que ser constituído sob sociedade anônima, são especializados em operações societárias de caráter temporário, de financiamento, atividade produtiva para suprimento de capital fixo, de giro e de administração de recursos financeiros. Então, a gente tem aqui o famoso IPO. Então, a gente tem que ficar bem com isso em mente, porque quem que está ali por trás, quando existe um IPO, quando a gente vê na mídia, é geralmente um banco de investimento. Lembrando que os bancos múltiplos, eles também podem ter carteiras de investimento. Então, às vezes, vocês vão lá olhar o IPO de alguma empresa e vão olhar lá a carta, que discrimina tudo bonitinho, e vocês não vão ver um nome específico dos bancos de investimento, mas vocês vão ver um banco múltiplo. Mas lembre-se, um banco múltiplo pode ter uma carteira de banco de investimento. Atenção com isso, tá? Então, aqui até uma notícia que eu trouxe para vocês, que em 2021 já soma 13, né, IPOs, aqui em meados de março, que é a gravação deste vídeo, e outras 31 empresas estão ainda na fila para entrar na bolsa. Então, perceba que está aumentando bastante isso no ano de 2021, apesar de tudo que está acontecendo. E daí onde que entra aqui a instituição financeira, né, o banco de investimento. Então, vamos dizer que a gente tem a CSN Mineração, que ela que fez lá o IPO. Aí ela tem o interesse de colocar suas ações no mercado de capitais, né? Fazer a abertura de capital. Mas, para fazer a ligação entre
a empresa que quer colocar. E aqui, os investidores, eu tenho um grupo de investidores que quer ter acesso a essas ações, eu preciso que haja intermediação de uma instituição, e essa instituição vai ser o banco de investimento. Tá? Então, cuidado, porque banco de investimento não são as corretoras que a gente opera lá, por exemplo, no home broker. Não é. O banco de investimento ele tem essas características bem específicas aqui que a gente viu, que vão fazer operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento, de atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Então, está muito mais ligado às instituições, a crescer a economia, investimento no seu sentido mais econômico possível, não só naquele do investimento que a gente fala no capital financeiro, para ter retornos, tá? Então, aqui tem algumas listas, né, de alguns bancos de investimento lá, também está disponível para download lá no site do Banco Central. Então, a gente tem alguns nomes diferentes aqui, que a gente não costuma visualizar, porque justamente eles estão muito ligados a aspectos muito específicos dentro da nossa economia, tá bom? Então, um pequeno resumo aqui para vocês seria a diferença entre banco de desenvolvimento e banco de investimento. Eu tenho o banco de desenvolvimento e o banco de investimento. Ambos vão ser para médio e longo prazo. Ambos não vão captar depósitos à vista. Ambos vão ter que vão entrar como sociedade anônima. Um vai ter que ter o banco de desenvolvimento no seu nome, o outro vai ter que ter o banco de investimento em seu nome. Uma das principais diferenças é que o banco de investimento ele pode efetuar participar, né, as palavrinhas-chave, IPO, quando tiver CDB, RDB, tá? E o Banco de Desenvolvimento, que eu gostaria muito que vocês gravassem, é que é diferente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Banco de Desenvolvimento, geralmente, ele está ligado ao controle dos estados. E o BNDES, ele é uma empresa pública da União, ou seja, ela é federal. Então, no seu conceito, lá dentro do regime do Sistema Financeiro Nacional, a gente não pode falar que o BNDES é um banco de desenvolvimento. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado na diferença entre esses tipos de banco essas categorias, né, perdão, de bancos, né, banco de desenvolvimento, banco de investimento. E lembrando novamente que são ambas, né, a gente pode colocar, são não bancárias. Por que são não bancárias? Porque elas não captam recurso à vista, tá? Então, se não capta recurso à vista, não são consideradas instituições financeiras bancárias, mas sim instituições financeiras não bancárias, tá bom? Caso vocês ainda tenham ficado com alguma dúvida acerca deste vídeo, por favor, deixe nos comentários, ou mande e-mail, mande um direct lá no Instagram. Entre em contato comigo, por gentileza, porque esse assunto de banco de desenvolvimento e banco de investimento, ele tende a cair um pouco menos nas questões. Então, a gente não vai se aprofundar tanto em suas tarefas, em suas atividades, mas caso alguém queira muito, alguém tenha uma curiosidade maior, escreva para mim que qualquer coisa eu venho e gravo um vídeo extra, tá bom? Aqui as referências e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as cooperativas de crédito. Tá bem interessante, espero que vocês venham assistir esse próximo vídeo, porque é algo que a gente não costuma ver no dia a dia, né? A gente tá ligado sempre em banco, mas existem as cooperativas de crédito, então é interessante que a gente saiba, principalmente porque cai em prova, tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.